Oi, gente, então hoje vamos dar uma olhada num assunto um pouco diferente do que a gente vinha trabalhando. A gente vai olhar a secagem, que ainda é um processo de separação, mas a gente vai estar trabalhando com remoção de líquido dentro de uma fase sólida. A operação de secagem, ela tem essa característica de remover a umidade de um material sólido e ela aí tem diferença entre algumas outras operações que também fazem isso, como por exemplo evaporação, centrifugação. Cada uma desses procedimentos está removendo a umidade de uma fase sólida, mas por um mecanismo diferente. Então a nossa característica da secagem ela é particular, por exemplo, não tem a remoção mecânica que tem dentro de uma centrifugação, ou de uma prensagem, ou até mesmo de uma filtração. Então é um processo um pouquinho diferente desses outros que a gente está trabalhando. Dentre as características da secagem, que é a remoção desse líquido, a gente vai estar transformando esse nosso líquido em vapor e vai estar transferindo ele para uma fase gasosa que vai estar insaturada, ou seja, não tá, que ela tem ausência desse líquido, como por exemplo um ar seco passando por um sólido úmido vai estar transferindo vapor de água para ele. Essa vaporização normalmente é feita a uma temperatura inferior à temperatura de ebulição, então a gente não vai chegar, por exemplo, a 100 graus Celsius para poder evaporar a água. A gente vai estar realizando esse procedimento com uma temperatura inferior. Isso é diferente da evaporação, por exemplo, porque a evaporação ela vai acontecer normalmente na temperatura de ebulição. E normalmente na evaporação a gente não chega a um sólido seco. A gente chega a um líquido normalmente mais concentrado, com menos solvente, mas a gente não está trabalhando aqui, por exemplo, com um sólido, secando um sólido. E a desumidificação é diferente porque nesse caso a gente estaria removendo a umidade de um gás. Na secagem, a gente pode estar utilizando esse gás para remover a água ou o líquido de um sólido. Então, é diferente desse outro processo, então cada um tem a sua particularidade. O processo de secagem, então, ele vai depender de onde o nosso líquido se encontra. Ele pode estar dentro do nosso sólido ou ele pode estar na superfície dos nossos sólidos. Dependendo de onde a gente estiver, a gente vai ter um processo de transferência diferente. Então, supondo que a gente tem aqui um fluxo de gás passando por cima de um material sólido embebido com líquido, vamos dizer que seja água, a gente vai ter esse gás passando por cima. Então, aqui são três casos diferentes. Então, esse gás vai estar removendo a umidade do nosso sistema. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, no caso A, que a gente vai chamar de A gente tem bastante líquido aqui em cima, ó, na parte superior. Então, esse gás que vai estar passando vai estar levando aqui a minha água para fora por convecção já. Então, a gente já tem um sistema que vai estar evaporando água já diretamente aqui de cima. Esse período é um período em que a remoção da nossa umidade ela é constante. Então, a gente vai ter uma velocidade constante de remoção de umidade. Olhando para o segundo caso aqui, ó, caso B, a gente já não tem mais tanto líquido aqui em cima. O nosso líquido ele está mais na parte de dentro do nosso sólido. Então, agora, o líquido vai ter que percorrer um caminho para conseguir ser removido por esse gás que está passando ali em cima. Então, nesse período aqui, a gente tem uma diminuição de velocidade, porque a gente já não está com a superfície toda livre para o nosso líquido estar passando, e agora a gente tem um processo de condução junto com o processo de convecção, porque o nosso líquido vai ter que caminhar aqui por dentro dos interstícios até chegar numa superfície que esteja livre para ele poder passar e ser levado pelo gás. Já no terceiro caso agora aqui, no C, a gente já tem um líquido que está bem mais na parte interior do nosso sólido. Então agora o processo de remoção é um pouco mais complicado. O nosso líquido vai ter que percorrer um caminho maior por condução para conseguir ser levado pelo nosso gás. Então aqui já é um processo mais difícil. No processo B aqui a gente tem uma diminuição da velocidade, então no processo C a gente tem uma diminuição ainda maior de velocidade. Então a partir daqui fica ainda mais difícil de estar removendo o meu sólido de dentro dessa superfície. O meu sólido não, o meu líquido de dentro dessa superfície. Então alguns conceitos a gente já pode estar começando a definir. O primeiro deles seria a umidade do sólido.
Então, a umidade seria a quantidade de líquido ou de água que eu tenho dentro de um sólido, mas ela pode se apresentar de duas formas, em base seca ou em base úmida. Quando a gente está trabalhando com base seca, a gente vai estar relacionando a quantidade de água que eu tenho no meu sistema com a quantidade de sólido seco que eu tenho no meu sistema. Quando eu estou trabalhando em base úmida, eu vou estar relacionando a quantidade de água do meu sistema com relação ao sólido total, ou seja, a água e o sólido que tem dentro do meu sistema. Então, é a massa total aqui do meu sistema. O outro conceito é a umidade de equilíbrio. Então, se a gente estiver trabalhando com um sólido exposto a uma corrente de gás, o equilíbrio, ou seja, quando a gente parar de ter a transferência, ele vai ser atingido quando a pressão parcial do vapor no gás ela for igual à pressão de saturação desse mesmo vapor, por exemplo, a água, contida no sólido. Então, quando a gente atinge esse momento, a gente não tem mais redução de umidade, nosso sistema não vai estar mais tendo variação de umidade. Essa é a umidade de equilíbrio, ou seja, é a umidade limite que a gente tem para uma determinada temperatura e umidade do ar que estiver passando ao redor do meu sistema. Então, esses dois conceitos definidos, a gente tem a umidade e a umidade livre, a gente pode começar a relacionar a taxa de secagem pontual, ou seja, naquele momento. A taxa de secagem aqui seria a velocidade com que eu vou estar eliminando meu líquido, minha água do meu sistema. LS para mim aqui é a massa de sólido seco que eu vou estar utilizando, então LS aqui é massa. Área é a área que vai estar exposta à secagem, por exemplo, se a gente vai passando uma corrente de gás em cima, é a área de exposição, o quanto está entrando em contato com o meu gás. E a taxa de secagem vai ter essa unidade aqui, ó, então quilograma de água por hora por metro quadrado. Então, vai depender do quanto de material sólido, material líquido que eu vou estar evaporando para uma quantidade de tempo, para uma área que eu tiver definida aqui. Então, aqui a gente tem uma curva de umidade relativa em relação à umidade para um sólido qualquer. Aqui é importante a gente já começar a se habituar com as nossas unidades do sistema. A gente tem quilograma por quilograma, porque a umidade em teoria não teria adimensional, mas a gente está relacionando a quantidade de água, aqui nesse caso, por quantidade de sólido seco do nosso sistema. Não precisa necessariamente ser água aqui, pode ser qualquer um líquido que eu esteja evaporando. Tem alguns pontos aqui que a gente tem que estar analisando. Os primeiros deles são as nossas umidades do nosso sólido. Aqui, no caso, seria a umidade total, a umidade que a gente tem no nosso sólido. E aqui seria a umidade de equilíbrio, que é aquela umidade em que a gente não consegue mais secar a partir daqui. Então, essa umidade aqui é o mínimo que a gente vai atingir no processo de secagem. A gente tem duas partes nesse gráfico aqui, ó, em que separam o nosso sistema desse lado e desse lado aqui. Essa de cá é a umidade que a gente chama de umidade ligada. Ela está presente no interior do sólido, então ela é mais difícil de ser removida, obviamente, e ela exerce uma pressão de vapor inferior à do líquido puro. Então ela está quimicamente ou de alguma maneira física ligada ao nosso sólido por dentro dele. Já nesse outro lado aqui, ó, do nosso gráfico, a gente tem a umidade não ligada. A umidade não ligada, ela está em excesso, ou seja, ela está acima do 100% aqui, ó. Então, ela está, quando a gente fala em umidade relativa, então ela tem mais umidade do que dentro do sólido, então está por fora da superfície dele. Aí, outra coisa que a gente tem que avaliar aqui é a umidade livre. A umidade livre seria aquela que está disponível para ser retirada, porque menos do que isso aqui, a gente está na umidade de equilíbrio, a gente não pode tirar mais, não pode secar mais. Nessa faixa aqui, a gente tem a umidade livre, ou seja, o total no início, menos o máximo que eu posso retirar. Lembrando que uma curva de secagem, a gente vai sempre estar diminuindo a nossa quantidade de água ou de líquido que a gente vai no nosso sistema. Então, a umidade vai diminuir. Se a gente olhar um sistema, a gente estaria descendo aqui na nossa curva. Um processo de secagem, então, ele geralmente tem as principais etapas, que seriam
um período em que a taxa ou a velocidade em que o nosso sólido é removido é constante, um momento em que atinge um teor de umidade crítico e a partir daí a nossa velocidade com que o nosso sólido é removido começa a diminuir até que a gente chega aqui na etapa 4, que seria quando a gente atinge a umidade de equilíbrio, então, aquela que a gente não consegue mais retirar nenhum líquido de dentro dela. Existem diferentes formas de estar ilustrando a curva de secagem de um sólido. Uma delas é colocar o teor de umidade aqui no nosso eixo Y versus o tempo. Então, a gente vai ver esse decréscimo de umidade conforme passa o tempo, ou seja, está evaporando o líquido nosso. Aqui está em quilograma de umidade por quilograma de sólido seco, pode ser quilograma de água, quilograma de qualquer líquido que eu tenha evaporando, esteja evaporando. Aqui, ó, é a nossa umidade de equilíbrio, ou seja, o ponto em que eu não vou ter mais secagem. E aqui a gente tem aqueles casos que a gente viu anteriormente. Então, a gente primeiro tem um período inicial em que a gente tem uma queda de umidade que está sendo removida. Nesse período aqui, ó, entre B e C, é um período bem importante, porque é o momento em que a gente tem a taxa, ou seja, a velocidade de decréscimo de quantidade de água que vai evaporar por tempo constante. Aqui no ponto C, a gente atinge o nosso ponto de umidade crítica. A partir daqui, a gente vai estar entrando em outro tipo de secagem e a gente vai estar fazendo com que a nossa velocidade aqui seja menor. Então, a gente vai ter uma primeira redução de velocidade. Aqui no ponto D, a gente tem uma movimentação de novo da nossa curva, então a gente entra num segundo período de secagem, de redução de velocidade de secagem. Então, esse momento aqui de C até E, ele demora muito mais do que o momento, por exemplo, de B até C aqui. Então, esse aqui a gente tem reduções na velocidade de secagem, a gente diminui a quantidade de líquido que vai ser evaporado por tempo. Relacionando esse gráfico, então, com o processo de secagem que a gente viu lá no início, essa primeira parte aqui, ó, entre B e C, que a gente tem uma taxa constante, seria esse período em que o nosso sólido está todo embebido em líquido. Essa segunda parte aqui, ó, a primeira parte de primeira redução, primeiro período de queda de velocidade, seria aqui quando o nosso sólido já não tem algumas superfícies dele que já estão secas, então ele já começa a ter que caminhar, então nossa velocidade começa a diminuir um pouco, então não segue mais aquela curva que tinha anterior. E aqui o segundo tempo aqui, o segundo período de queda de secagem, seria quando a redução é ainda maior, o nosso sólido já tem uma boa parte dele que está seco aqui em cima, então ele tem que caminhar por todo esse pedaço para poder atingir aqui o gás, por exemplo, que estiver passando em cima e sair, ser removido do nosso sólido. Então diminui muito mais a velocidade nesse caso aqui. Então aqui a gente tem outras duas representações da curva de secagem, mas agora olhando a velocidade de secagem, ou seja, a taxa. A nossa taxa ela pode estar, como eu já falei, ela pode estar representada pela letra R minúscula ou R maiúscula, então depende da nomenclatura. Mas no caso aqui, ó, a gente está olhando para diferentes eixos X. Então, nesse caso aqui, a nossa velocidade está sendo demonstrada conforme passa o tempo. Então, a gente tem uma velocidade que aumenta no começo, nesse período inicial. Aqui a gente tem aquela taxa de velocidade constante, ou seja, sempre o mesmo valor e é a máxima que a gente vai ter. E a partir daqui a gente atinge o ponto crítico e a gente começa a reduzir a nossa velocidade. Então, no primeiro caso, a gente tem a primeira aqui, redução de velocidade, e aqui a gente tem a segunda, até atingir o tempo em que a gente está na umidade de equilíbrio. Aqui, nesse gráfico da direita, é a mesma representação, só que agora a gente está olhando para a umidade total do meu sistema. Então, a minha umidade total, se a gente for olhar a secagem, a gente tem que olhar aqui da direita para a esquerda, porque a gente inicia com uma umidade mais alta, e aí a gente tem o período inicial, então o período onde está começando a nossa secagem, aí aqui é a secagem propriamente dita da velocidade constante, com taxa de velocidade constante, o máximo que a gente vai obter, e a partir daqui a gente começa a decrescer a nossa velocidade, ou seja, começa a diminuir a velocidade com que o líquido evapora. Então, a partir daqui a gente tem essa primeira redução, nesse segundo caso a segunda redução, e aqui a gente está atingindo a nossa umidade de equilíbrio. Então, a partir daqui a gente não reduz mais. Para ficar um pouquinho mais claro, então a gente tem aqui a curva de secagem com valores, com números.
Lembrando que a gente começa a secar nosso sólido aqui mais ou menos aproximadamente com 50% de umidade. A gente vai ter essa redução e o nosso período de taxa de secagem constante inicia aqui aproximadamente quando o nosso sólido está com 40% de umidade. Então, aqui em base seca, quilograma de água por quilograma de sólido seco. Então, esse período de redução de secagem, a gente consegue determinar aqui qual que é o valor dessa taxa de secagem e a gente tem os dois períodos de redução. Então, o primeiro período de redução de secagem, depois que a gente atinge a umidade crítica, que seria aqui, um pouquinho abaixo de 20%, 0,2%, e a gente tem aqui o nosso segundo período, em que a gente tem a redução ainda maior da nossa taxa de secagem. Lembrando que aqui nesse gráfico a umidade é a umidade livre, então está em base seca ainda, mas é umidade livre, então a gente já diminuiu a umidade de equilíbrio, ou seja, a gente pode chegar a zero. Se a gente estiver trabalhando com umidade real, não a umidade livre, a gente não consegue chegar aqui em zero, porque a gente vai ter que descontar a umidade de equilíbrio. Então, para esse gráfico aqui, a gente consegue tirar, por exemplo, o valor da nossa taxa de secagem. Então, aqui está aproximadamente 1,5. Então, o que acontece nesse período aqui entre B e C? O nosso sistema vai evaporar 1,5 kg de água para cada hora que passar e para cada metro quadrado de área de secagem. Ou seja, se a gente tiver uma bandeja quadrada de 1 por 1, nessa bandeja quadrada de 1 por 1, a gente vai estar fazendo evaporar 1,5 kg de água para cada hora que passar no meu sistema. Quando a gente está trabalhando com secagem de um material sólido em contato com uma corrente de gás, a gente normalmente vai estar trabalhando com ar seco. E aí a gente precisa saber as condições desse ar que vai estar entrando em contato, temperatura, umidade dele principalmente, e a gente pode tirar esses dados das cartas psicrométricas. Então a gente já viu isso lá em operações 2. Então a gente tem vários dados que a gente consegue tirar das cartas psicrométricas. Então quem não lembra como é que faz isso, dá uma olhadinha para tentar lembrar como é que lê uma carta psicrométrica, mas a gente vai precisar tirar dados aí, por exemplo, de umidade, de temperatura, volume específico, para poder fazer as nossas contas que vão estar na próxima aula. Então, para quem não lembra ainda da nossa carta psicrométrica, dá uma olhadinha, lembra como é que tira todos os dados aqui. Então, temperatura, dados de umidade, as temperaturas que a gente precisa aqui, como é que faz as contas. Lembrando que o nosso sistema vai estar operando na pressão aqui da carta, então se a gente tiver um sistema com uma pressão de 1 atm, por exemplo, essa carta aqui não vale, porque ela está com 680 mm de mercúrio, não é um atm, então tem que analisar isso direitinho. Mudou a condição do sistema, vai mudar o processo de secagem, obviamente, mas a gente precisa tirar alguns dados para lembrar rapidinho aqui, para quem não tem nem ideia do que eu estou falando, a gente tirava vários dados da nossa carta psicrométrica, como por exemplo aqui a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, a umidade relativa aqui em cima, por essa curva, temperatura de ponto de orvalho e a umidade absoluta do nosso sistema. Então esses dados aqui vão ser necessários para a gente poder fazer as nossas contas de secagem que vão estar na próxima aula. Aqui tem um resumão sobre as equações, que são o Tzinho e psicometria. Então, lembrando que A é sempre umidade, ou no caso, o vapor d'água, e B seria o gás, que está livre. Então, no caso, se a gente estiver trabalhando com ar atmosférico. E aqui as condições de gás ideal. Dando destaque aqui nas equações que a gente vai estar usando nas definições de temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido, e no volume úmido. Então, a gente vai estar usando o volume úmido para fazer as contas de secagem para o nosso sistema. Então, para iniciar aqui a primeira definição matemática que a gente vai ter, o tempo de secagem no período de taxa de secagem constante, se vocês voltarem nos gráficos, seria entre os pontos B e C, a gente consegue determinar qual é o tempo que a gente vai levar para secar uma amostra, por exemplo, para ir de uma umidade até outra. Lendo diretamente a nossa curva, que foi o que a gente fez ali, a gente determinou a taxa por aquela curva que tinha números, ou integrando a nossa equação aqui. Então, se a gente tiver uma relação aqui de como que a nossa umidade vai estar variando com o tempo, a gente sabe que ela é constante, a gente consegue integrar esse nosso sistema aqui. Se não for constante, a gente tem que integrar uma equação aqui. Então, por essa equação aqui, a gente consegue determinar qual é a taxa
a equação da taxa para esse período de velocidade constante. E a gente pode também utilizar as equações de transferência de calor, condução, radiação, que vai ficar para a próxima aula, para a gente dar uma olhada. Então aqui tem duas referências que a gente utiliza aí, que são bem legais para estar olhando nessa parte de secagem. Eu vou separar o segundo vídeo para não ficar tão longo com os exercícios dessa parte da aula. E aí qualquer dúvida que vocês tenham é só me procurar. Então eu vou estar disponível hoje no horário de aula e a gente vai conversar.